Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Neilda e vou trabalhar o componente curricular de ciências com vocês do 8º ano. Todos os nossos materiais vocês podem encontrar na plataforma Palmas Homeschool, no endereço www.educacãopalmas.to.gov.br. Hoje nós vamos dar início à nossa aula 7. Na aula anterior, nós falamos sobre os tipos de energia, renováveis e não renováveis. E hoje nós vamos estar falando sobre movimento de rotação, movimento de translação, clima, estações do ano e força gravitacional. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Vem comigo. A rotação, nós vamos começar falando sobre rotação, depois a gente vai falar sobre translação, tudo bem? A rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência de posição há muitos anos. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando então uma diferença de iluminação entre as regiões do planeta. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km/h. Observe aí, por favor, esse slide que vocês estão observando na tela de vocês. Vamos falar agora sobre o movimento de rotação. Dê uma olhadinha nesse slide, por favor. O movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noites, devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta. Sendo assim, pessoal, parte do planeta fica iluminado pelos raios solares, correspondendo ao dia, enquanto a parte oposta não recebe a luz do Sol, que corresponde à noite. Outras consequências do movimento de rotação é a dilatação da região próxima da linha do Equador e um possível achatamento nos polos. As correntes marítimas sofrem desvio para oeste e a criação do sistema de fusos horários. Este sistema foi criado para padronizar o horário mundial, que é calculado a partir da divisão da Terra em 24 horas, que corresponde ao período aproximado que a Terra leva para exercer e realizar o movimento de rotação. Pessoal, agora nós vamos estar com o movimento de translação. Observe esse slide aí na tela de vocês. A translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos. A velocidade média é de aproximadamente 107 mil quilômetros. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. A velocidade do movimento altera-se conforme a Terra aproxima-se ou distancia do Sol. Observe essa imagem aí, pessoal, na tela de vocês. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade, e quanto mais afastada, menor é a velocidade do movimento. Quando ocorre o afastamento do planeta Terra em relação ao Sol, denomina-se afélio, e a distância entre Terra e Sol é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. E aí, pessoal, afélio, já tinha ouvido falar essa palavra antes? Interessante, né? Vamos lá, dando continuidade. Quando ocorre a aproximação da Terra com o Sol, denomina-se periélio, e a distância entre Terra e Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Sendo assim, quando ocorre o afastamento do planeta em relação ao Sol, denomina-se afélio, e quando ocorre a aproximação do planeta em relação ao Sol, denomina-se periélio. Ok? Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade. Assim, quando a Terra encontra-se no afélio, sua velocidade torna-se reduzida, e quando a Terra encontra-se no periélio, a velocidade de translação é maior. Outros movimentos realizados pela Terra. A maioria de nós pensamos que os únicos movimentos realizados pela Terra é o movimento de rotação e o movimento de translação, mas não é assim não.
tem mais 3 movimentos que são muito importantes que são realizados. Vamos lá conhecer os 3 movimentos? Dá uma olhadinha na tela aí de vocês. Vamos lá. Precessão, conhecido também como precessão do equinócio, corresponde ao movimento em que há deslocamento circular realizado pelo planeta em torno do seu eixo. Esse movimento é realizado no sentido horário e é provocado pelas forças gravitacionais da Lua e do Sol. Mais um movimento, vamos lá? Nutação. Corresponde ao movimento realizado pela Terra, em que há uma variação entre seu eixo de rotação a cada 18,6 anos. É provocado pela força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Vamos ao terceiro e o último dos 3 que eu acabei de falar para vocês. Deslocamento do periélio. Corresponde ao movimento em que há variação da órbita terrestre em torno do Sol, havendo uma repetição cíclica de 21.000 anos. Pessoal, agora vamos falar sobre as estações do ano. Observe essa imagem aí, por favor, na tela de vocês. A estação do ano, primavera, outono e inverno, variam de acordo com a posição orbital do planeta em relação ao Sol. Elas ocorrem graças ao movimento que a Terra faz em torno dessa estrela. Por conta dessa posição de órbita, os hemisférios norte e sul sempre estarão com as estações opostas. Por exemplo, enquanto no Brasil for verão, que é o hemisfério sul, na Espanha será inverno, que no caso é o hemisfério norte. E vice-versa. Em algumas áreas do planeta é mais difícil distinguir essas estações, como é o caso de regiões localizadas nas zonas trópicas do mundo. Agora nós vamos falar sobre 2 assuntos, 2 palavrinhas que eu creio que vai ser nova aí para vocês. Vamos lá? Que é o solstício e o equinócio. Vamos ver o que significa cada uma dessas palavras. Por conta do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol, a iluminação solar não atinge todas as regiões de forma igual. Dessa forma, algumas áreas recebem mais luz solar, que são as áreas próximas à linha do Equador, e outras menos, que no caso são os polos do planeta. Devido a isso, aproximadamente no dia 21 de dezembro, tem-se o dia mais longo do hemisfério sul, além do início do verão. Os raios solares incidem sobre o Trópico de Capricórnio, tornando o sul mais iluminado. No hemisfério norte, ocorre o contrário, com o início do inverno. Certo, pessoal? Esse fenômeno é conhecido como solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. É o momento em que o hemisfério está mais iluminado pelo sol do que o outro. No caso, em um local será noite e no outro local será dia. O mesmo fato inverte-se nos 2 hemisférios no dia 21 de junho, quando os raios solares incidem sobre o Trópico de Câncer. É o dia mais longo no norte e o dia mais curto no sul. Entre os dias 21 e 23 de março e 21 e 23 de setembro, o planeta recebe raios solares de forma perpendicular na linha do Equador. Dessa forma, esses raios irradiam igualmente para os 2 hemisférios. Com isso, a insolação possui as mesmas condições, deixando o dia com 12 horas e a noite também. Agora nós vamos falar sobre o clima e os movimentos da Terra. Será que interfere o clima em relação aos movimentos da Terra? Vamos lá então, dar continuidade à nossa aula de hoje. E aí, estão conseguindo compreender? Vamos lá, hein? A forma quase esférica da Terra determina ângulos de incidências diferentes dos raios solares. Na faixa equatorial, os raios solares são pouco inclinados em relação à sua superfície terrestre, isto é, próximos à perpendicular e excepcionalmente perpendiculares, enquanto nas regiões polares esses raios são muito inclinados. Essa diferença, pessoal, resulta em diferenças de aquecimento da superfície. A inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita faz com que dos hemisférios terrestres seja ora mais, ora menos iluminado pelo Sol, em relação ao outro longo da órbita de translação, certo? Essa questão da variação tanto
que a gente estava falando do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, se dá tanto no que tange a extensão iluminada quanto a intensidade de luz, que no caso é energia. É determinada as estações do ano. As situações de igual iluminação dos hemisférios são exceções e acontece no início da primavera e do outono. A inclinação do eixo de rotação associada à forma da Terra determina, portanto, variações no aquecimento ao longo do ano para qualquer latitude, quanto no mesmo instante se consideradas diferentes latitudes, ou vice-versa, ok? Agora nós vamos falar sobre a força gravitacional. Essa eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, não é mesmo? Então vamos lá. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa com o planeta Terra. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro, por causa de seu campo gravitacional, ok? Geralmente, a força gravitacional é muito pequena e só se pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Neste exato momento, você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você não consegue perceber elas. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo. Ninguém sabe de fato a origem da força gravitacional. Somente entendemos o seu funcionamento quanto mais distantes estiverem os corpos, menos será a força de atração entre eles. Todavia, mesmo distantes, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar é suficiente para mantê-los em órbitas regulares. Certo, pessoal? Peso versus massa. O conceito de peso e o conceito de massa confunde vocês às vezes? Creio que sim, né? Então vamos lá detalhar peso versus massa. A força gravitacional com a Terra atrai todos os corpos ao seu redor. É chamada de força-peso ou simplesmente peso. Cuidado, quando nos referimos à quantidade de matéria que compõe algum corpo, fazemos referência à massa e não ao peso. É importante não confundir esses conceitos, já que o peso é a força gravitacional que um corpo é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha massa. A massa é apenas uma quantidade de matéria, geralmente medida em gramas ou quilogramas, por exemplo, contidas em um corpo, certo? Queridos alunos, que no decorrer deste ano você seja como uma árvore, que juntos possamos semear conhecimentos e e no final colhermos os frutos dessa parceria de sucesso. Então, meus queridos, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade a esse assunto. Próxima aula iremos falar sobre o Sistema Solar como um todo. Espero que vocês estejam acessando a plataforma Palmas Homeschool no endereço www.educacãopalmas.to.br. Cuidem-se. Um grande abraço virtual da professora Neilda e até a próxima aula.